Gravando agora. Módulo 5, aula 6, a indústria. Vamos para a primeira aula de hoje, então. E aí, Titi na área, última aula desse módulo, né? Então, chegando no fim, melhor é o fim do que o começo. É o seguinte, esse negócio que eu vou te falar aqui agora é sobre criar, indústria. Aí você fala, preciso de uma indústria para criar? Não, por exemplo, se for fazer comida. Se eu for pegar a lista dos 200 bilionários da Forbes, vai passar mal. Caras que lideram, eles ou são de banco ou de dinheiro, banco, né? Ou comida e bebida. Aí depois vem telecomunicação, chocante. Aí depois ensino. O que você aprende com isso? Uma coisa bem simples. Industrializar é um dos melhores negócios que tem, porque a margem é grande. Cuidado com alguns tipos de indústria que tem até 45% de imposto, pra você ter uma ideia. Cuidado. Mas o que eu tô te falando é o seguinte, se você cria algo, esse algo, ele foi escalável, está feito, criar coisas. Tinha um cara que trabalhava aqui na empresa, que ele patenteou, até foi no Shark Tank, ele patenteou um produto que é pra não passar barata debaixo da porta. É mais besta de fazer do mundo. Ele patenteou, colocou pra vender e industrializou ele mesmo o negócio. Já era, mano. O que é essa parte de industrializar? Pode ser bebida, pode ser comida. Ah, pá, mas eu não posso fazer de qualquer jeito. Não pode, tem que fazer lá na Anvisa, se precisar da Anvisa, se precisar do Inmetro, se precisa do Inmetro, se precisa de alguma coisa. Mas industrializar é muito bom. Esse industrializar não significa que você vai fazer a fábrica, tá? Ou que você vai ter uma fábrica. Você pode terceirizar isso, pode criar um produto. Tem um grande amigo, ele tá me chamando para comprar uma fábrica com ele num produto inovador, que é um batom que emagrece. Aí o que acontece? Você passa, eu até passei esse batom para testar. Aí o que você faz? Você vai industrializar um negócio que você tem patente. Só pra você ter uma ideia, o Brasil é muito fraco em patente. Qual é o povo que mais tem patente? É americano e japonês. E chinês também tá brabo demais com patente. É um direito que o cara tem sobre aquela ideia e aquilo vai perdurar no tempo. Então o que acontece? Essa parada de indústria não significa que você precisa de uma indústria. Tem um menino aí no YouTube, tem um vídeo no meu canal, um menino em 45 dias, ele fez, acho que foi R$ 2.500, foi o preço de um PlayStation. O que ele fez? Ele industrializou os muffins, os bolinhos, fitness, da hora. Então o menino pôs na cabeça, a mãe dele assiste a gente foi lá fazer o vídeo por causa disso. O que aconteceu? Esse menino em 45 dias levantou a grana. E você tá aqui, não sabe fazer o 4D, mano. Fiquei sabendo essa semana agora que uma aluna nossa, de 13 anos de idade, tá ganhando 5 mil por mês. 13 anos de idade. Mexendo com internet. Foi uma das aulas que eu te passei. Essa parada de industrializar, vem a primeira coisa sua cabeça, uma indústria, uma esteira alemã que custa 5 milhões de dólares. Não é isso. A indústria pode ser lá na cozinha da sua casa, a indústria pode ser na garagem da sua casa. Aonde o Facebook, aonde a Apple, onde essas grandes indústrias, essas grandes empresas começaram? No quintal de casa ou no quarto da faculdade. Indústria, a priori, é um padrão generalizado de criar ou construir coisas em série, ok? Então, uma das dicas que eu te dou é, você tem ideia boa, você tem patente boa, você tem a amizade com alguém que faz isso, vá industrializar. Quando esse negócio ganhar um prumo, você leva para a indústria e, dependendo daqui a algum tempo, você tem a sua. Um negócio de alho, por exemplo. Tem um primo da família que o cara ficou milionário com a indústria de alho. Pegava o alho, fazer aqueles temperos. Tem base um negócio desse? Não faz sentido. O que não faz sentido é você assistir essas aulas e ficar parado. Toma vergonha nessa cara. Tem modelos de negócio. Eu te ensinei a negociar. Tô te explicando. Você precisa ir pro front. No último módulo nós vamos falar só do front. Pá, 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 pá. Você entende? Vou soltar pedreira nessa cabeça sua. Então é o seguinte. É mais simples que você imagina. Industrializar não lembra de indústria. Industrializar é pegar um processo e repetir ele. Você pode fazer uma indústria dentro da sua casa de marmitex, por exemplo. As pessoas, você percebeu? As pessoas estão entregando muita comida em casa. Era a hora que você tá fazendo comida em casa. E entregando também. Se você, por exemplo, entrasse no Rappi, de novo, volta a internet. Internet é o bicho. Internet é o bicho. Você poderia estar agora entregando marmita para um monte de gente em volta. Porque o povo fica desanimado, eles não querem fazer comida, eles não querem fazer nada. Entende ou não? Tem esse módulo sobre negócio. Fábio, eu comprei esse curso só para fazer R$ 1.000. Pois então, você vai repetir esses R$ 1.000 depois por dia, depois por hora, depois por minuto, e depois você fala obrigado por ter aprendido. Mas tudo tem um começo, tudo tem que testar, tudo tem que cair pra dentro. Fechou? Vá fazer as tarefas e tamo junto até depois do fim. É nóis! Aí. Ô Pedro, eu posso concluir que nessa ideia que ele fala, o criador de franquia, ele é um industrializador pelo conceito que ele falou agora? Sim, sem dúvida. Ele cria processos, né? Ele cria processo, né? Ok.
processo e vai para o processo. Me associar a uma fábrica que eu não tenho que fazer nada da fábrica. De uma empresa milionária investir R$1, eu não sei. Tá bom. Eu acho que eu fiz a melhor escolha. Tudo uma questão de percepção, de compreensão, né? A hora que você entende o processo, Vou dar um recadinho para ela. E aí muda muita coisa. Até que hora? Porque eu tenho que dormir. O que mais que vocês pegaram aí? Faz barulho de manhã. Agora sim. Eu não consigo fazer barulho de manhã. O que mais que vocês pegaram aí, gente? Ó, geralmente eu faço o resumo antes, eu não fiz o resumo hoje. Mas só de anotação minha aqui, eu tenho umas 7, 8 do que eu peguei aí no vídeo. Mas eu quero que vocês comentem alguma coisa aí. Então, Pedrão, estão me ouvindo? Estamos te ouvindo sim. Seja bem-vindo aí. Obrigado, né? Para trazer um pouquinho que eu estava fazendo compras. Viu? Tem uma empresa nos Estados Unidos chamada Pet Button. Olha só como é que surge. Ele falou da questão de industrializar, né, alguma coisa. E olha como é que surge uma ideia. Toda ideia, ela surgiu por uma necessidade do próprio dono do negócio. Tem um cara, eu esqueci o nome dele, mas o nome da empresa é Pet Button. Ele precisou sair, né, um tempo, precisou sair uma semana da casa dele, a viajar. E ele tinha 3 cachorros. E ele precisava só de alguém, ele não queria ninguém para limpar da casa dele. Ele precisava só de alguém para limpar o cocô do cachorro. E olha só, olha que história inusitada. E ele procurou as pessoas, só que as pessoas cobravam diária, né? Era muito caro. Cobravam diária para poder só limpar o cocô do cachorro. Não, para limpar o cocô do cachorro não tem serviço para isso. E ele criou uma empresa especializada em só limpar cocô de cachorro. E começou nos Estados Unidos, abriu franquia para os estados ao redor e agora já está pegando o mundo. Patenteou aquilo ali e criou uma empresa especializada em limpar cocô. E é uma empresa milionária, de uma ideia que aparentemente é meio louca, né? Que é uma empresa de limpar cocô de cachorro. E hoje é patenteado e ele ganha milhões com isso. É o cara que literalmente transformou a bosta num esterco. No adubo. No adubo, exatamente. O que acontece? Ele olhou uma necessidade do mercado, olhou como que eram as concorrências e não existia, e ele inovou. Podia ser que ele poderia ter fracassado? Poderia, mas não existia, e ele foi e observou que havia uma necessidade, havia uma demanda, se especializou e colocou a coisa para girar. E hoje, como você falou, tá milionário aí, dominando o mundo inteiro nessa segmentação. Então, o Pablo diz que você tem que criar. Você cria oportunidades. E um dos segmentos que você, né, pode gerar um bom resultado é comida e bebida, que ele trouxe ali, né? Mas, além da comida e da bebida, existe um outro segmento que é o de necessidade básica. Né? São coisas que não tem como deixar de fazer. E aí, quando você percebe isso, você vê o tamanho da demanda que tem no mercado. O que você precisa. Cada vez mais, você tem que ser o on delivery. Você tem que estar lá em cima, você tem que estar deixando o teu cliente o mais satisfeito possível. Ou seja, você precisa ser o fornecedor dela VIP, você tem que ser o top dela. Cara, você não vai se incomodar, deixa comigo. Eu sou o teu, né, sei lá, supermercado, eu sou o que quer que seja VIP teu. Deixa comigo. E aí você está pegando uma necessidade, uma demanda que ela tem e transformando isso em monetização. Que é a ideia do 4D, exatamente isso, de você monetizar. De você construir algo para fazer isso, gerar essa questão. Então, ele fala em relação à criação, ele traz a questão do escalável. Então, ele começou lá na vizinhança, limpando o cocô de cachorro, do exemplo do Gustavo. Depois, ele atendeu o bairro. Depois do bairro, pegou a cidade. Depois da cidade, expandiu para o país inteiro. E agora já está em outros países. Ou seja, você começa degrau por degrau. Não tem como você começar no mundo inteiro. E aí existe aquela história, né? Acho que já foi contado aqui, que a pessoa imagina que vai mudar o mundo, aí depois ela descobre que o mundo é muito grande, ela vai para o país dela,
depois ela descobre que o país também é muito grande, aí ela vai para a cidade dela, aí ela vê que a cidade também é muito grande, aí ela vai para o município dela ali, mas ela entende que o município ainda é muito grande, ela vai para o bairro, aí quando ela se depara no bairro, ela vê que ela não dá conta, ela vai para dentro da casa dela, e ela vê que ela não consegue mudar nem o esposo, nem o cônjuge que está ali dentro, nem as crianças que estão lá dentro. A hora que ela muda, a mudança dela começa a mudar o que está ao redor. Então, o primeiro que acordar na sua casa, o primeiro que se levantar, muda todo mundo. Essa é a grande sacada. Então, você precisa fazer algo e as outras coisas acontecem por consequência. O teu resultado vai gerar um movimento ao teu redor. E aí as pessoas começam a se conectar. Se a gente pegar a própria história do Pablo, foi exatamente esse. Ele começou um movimento, foi chegando outras pessoas que exponencializou o resultado dele. É simples assim. Né? Então, ele te dá essa projeção nessa questão da indústria. A outra questão que as pessoas imaginam, realmente, o conceito é de, pô, tem que montar uma indústria, não tenho condições de comprar maquinário, de comprar, né, toda uma estrutura, barracão, aquela coisa nada toda. Na realidade, se você tiver uma produção, terceiriza. O que você precisa que você não pode é ficar parado. Você não pode ficar parado, você tem que se movimentar, você tem que construir, criar nossas necessidades. Né? A questão do processo em série e a questão do processo de repetição. Você aprende a fazer... Existe uma velha máxima na internet que se você aprende a fazer R$1, você faz 1 milhão. Né? Então, esse é o conceito. Se você sabe vender um produto, você sabe vender 1 milhão de produto. Se você sabe gerar R$10, você sabe fazer 10 mil. 10 milhões. É só repetir o mesmo processo, várias coisas. E aí vai de encontro um pouco das aulas que a gente estava vendo, cara, eu crio uma metodologia, eu crio uma receita de bolo, eu aplico nisso, eu mostro o meu resultado, falo o resultado que eu tenho e duplico isso em outras pessoas. Simples assim. Essa é a grande sacada. O que mais que vocês pegaram aí? O que mais que foi de ideia? Sobre até esse tema que ele falou da patente de um rapaz que trabalhava com ele, que fez um negócio para não passar barata. Eu até vi esse episódio no Shark Tank do cara. Ele não vendeu para ninguém no dia. E ele falou que depois ele foi, conversou lá com o João Apolinário da Polishop, e depois que ele conseguiu vender o negócio, e hoje ganha muito dinheiro somente devido à patente que ele tem, mas se o cara tivesse desistido lá nesse não, aí ele acreditava na ideia e foi, tá bombando hoje em dia. Exatamente. É a persistência, né? Quando você tem algo determinado, quando você tem um foco, não importa. Se você acredita que aquilo ali vai gerar uma transformação, né? Seja em uma pessoa, seja numa sociedade, é isso que vai acontecer. Você vai construir e vai chegar no resultado, é inevitável. Mas a primeira pessoa que precisa acreditar é você. Então, a maior batalha que você, né, tem aí no mundo não é contra as outras pessoas, não é ser melhor que Gustavo, não é ser melhor que a Nalva, não é ser melhor que o Christian. Essa batalha que você tem que vencer todos os dias é você ser melhor que você mesmo, né? E acreditar naquilo que você se propõe. Essa é a maior dificuldade que nós temos. Nós até temos criatividade, nós até temos algumas atitudes, mas talvez a gente não tenha a resiliência necessária para chegar no resultado que a gente almeja. Então, quando você tem um objetivo, quando você realmente tem clareza de que aquilo ali pode te levantar de algum lugar, não tem quem que te pare, a não ser você mesmo. Então, é fantástico esse exemplo aí também, Peterson. O que mais aí, gente? Pode falar, Karen. Aproveitar que a pequena ainda não dormiu. Pedro, muito interessante essa aula, né? Porque eu passei essa semana uma situação interessante, né? De um colega me passar um produto de uma pessoa que seria um produto bem próximo, né? Do que eu estou trabalhando. E aí, naquele primeiro momento, ele me desencorajou. Caraca, tô me lascando aqui.
E aí o colega mandou esse produto, aí eu virei e falei assim, bom, mas tem alguma coisa aqui diferente que eu preciso aprender. E aí logo em seguida veio assim uma passagem assim interessante. Uma pessoa me falou, eu não me lembro mais o que ela me falou e foi muito interessante para ver assim, que a gente também não pode desanimar, né? A gente precisa, quando você falou assim, acreditar, a gente precisa acreditar no que a gente está fazendo, a gente precisa acreditar que aquilo vai dar certo. E como disse Pablo, se já veio na imaginação, é porque já aconteceu, é porque está lá para acontecer. Então a gente precisa simplesmente acreditar e seguir em frente e inovar, né? Precisa fazer, não adianta, porque se ficar parado o negócio não funciona. Não é o 4D chegar, é realmente o que a gente acreditar, a gente a fazer funcionar, né? Então, acho que essa é a grande sacada, né? Vencer é o famoso autogoverno, né? E não pode ficar parado, precisa fazer a coisa acontecer. Você viu um moleque de 13 anos fazendo esse dinheiro todo, meu Deus do céu, né? Foi um de 10 que fez 2.500, a menina de 13 está fazendo 5.000 por mês. Pelo amor, gente, ele fez zero de crença limitante. Zero de crença limitante. Aí quando você traz isso... Não tem desencorajamento, não tem nada. É simplesmente olhar para o desencorajamento do outro e falar assim, não, vamos seguindo em frente. Isso daí é do outro, não é meu, não. Vamos lá, vamos seguindo em frente e acreditar, e fazer, e inovar e continuar, né? É muito interessante que, assim, eu vivi um momento muito legal hoje, que eu fiz uma postagem de uma coisa que não tinha nada a ver, mas eu recebi uma mensagem de uma pessoa em inglês até. Ô Pedro, eu não sei quem ela é. Não sei até agora. Ela mandou uma mensagem agradecendo. Com certeza foi alguma pessoa que eu atendi e que ela faz parte dessa pessoa que eu atendi, da família que eu atendi, me agradecendo pelo que eu fiz pela família dela. E é isso que encoraja a gente a seguir em frente. Quem é, eu não sei. Mas a gente pode tocar vidas e a gente não tem noção do nosso negócio, do nosso trabalho que a gente faz, pode tocar e modificar vidas e famílias. Sem dúvida. Muito louco, né? É mais ou menos assim, de duas coisas que você colocou aí que foi fantástica, né? Eu posso levar esse último exemplo aí de 2 caminhos, posso contar 2 histórias, mas eu vou voltar no primeiro ali que você falou com relação à questão dos bloqueios aí, né? Quando você pega uma pessoa jovem, ela não tem já não viveu tantas experiências, ela já não tem como comparar muita coisa. Então, a gente que já tem uma experiência, já tem, né, jovem há mais tempo, o que acontece? A gente começa a pegar as experiências do passado e começa a colocar em comparação. E aí a gente acha um monte de desculpa para nós mesmos de não fazer. Agora, uma menina que está vindo com 13 anos de idade, que para ela aquilo ali é verdade pura. Então, se você falar para ela que ela tem que comer um prato de capim, que ela vai ter resultado, ela come um prato de capim para ter resultado. Porque é aquilo que ela acredita. Entendeu? E aí faz o resultado. Por quê? Porque ela vai comer aquilo ali e ela vai ter o resultado lá na frente com aquela ação dela. Então, essa é a diferença de uma pessoa mais jovem de uma pessoa com mais determinadas idades. Por quê? Porque nós precisamos brigar com nós mesmos para romper essas barreiras. A outra questão que você trouxe ali, que a gente não imagina o quanto aquilo que a gente fala ecoa na eternidade, né? Então, você começa a perceber o poder e as ações de Deus na tua vida, quando você começa a falar coisas, você fala assim, nossa, isso saiu de mim, né? O quanto isso vem, né, de iluminado do Espírito Santo, ou aquilo que você acredita, para transformar você como ferramenta, né, de transformação, como você trouxe. E aí eu posso dar um exemplo com relação a um poço parado, ou uma lagoa, aquela água bem calminha, bem paradinha, assim, que nem mexe. Aí você pega uma pedrinha pequenininha, e joga nesse lago. Quando você joga naquele lago, aquela pequena onda, num pequeno ponto onde ela caiu, ela cria uma onda que ela vai e atinge o lago todo. Então, quer dizer, um único movimento seu, um único ação, um único resultado que você
traz, uma única palavra que você coloca, isso pode impactar de uma forma grandiosa. E num lugar que você menos espera, isso vai impactar. Então é exatamente essa pedrinha lá, quando você joga no lago. Então eu vejo exatamente nesse contexto. Assim como tinha um senhor que passeava com o seu netinho, né, numa bela praia, e lá tinha-se várias estrelas do mar. E nessas estrelas do mar, o netinho pegou ela e falou assim para o seu avô: nossa, avô, olha que linda essa estrela do mar, vamos levar para casa? Com toda a sabedoria, né, esse senhor se abaixou, se ajoelhou de frente do neto, olhou bem nos olhos dele e falou assim: mas se a gente levar essa estrela do mar para casa, nós vamos estar matando ela. Mas o netinho olhou assim para o redor: mas vô, olha só, tem muitas estrelas do mar aqui ao redor. Uma só não vai fazer diferença nessa imensidão, né, de estrela do mar e do tamanho do mar que ele é. Novamente, né, o seu avô se dirigiu ao netinho e falou assim: você tem razão. Com certeza, talvez ninguém perceba o que aconteça de você levar essa estrela do mar para casa. Porém, a estrela do mar que está na sua mão vai fazer a grande diferença para ela. Então, quando a gente percebe o quanto a gente consegue impactar a vida das outras pessoas e o simples fato de uma única pessoa, o quanto isso representa na representatividade das outras que vão acontecer. Por isso, que a partir do momento que você fala com uma única pessoa, isso começa a se multiplicar. Por isso que a gente tem que tomar bastante cuidado que aquilo que sai da nossa boca, porque nós somos espelhos para as outras pessoas. Então, principalmente para os nossos filhos. Então, é fantástico essa colocação que você trouxe aí. E, né, me veio essas sacadas aí em cima da tua fala, cara. Obrigado por compartilhar. Obrigada a vocês. E assim, para mim foi muito... Eu fiquei 5 minutos chorando de manhã, igual idiota, porque eu estava tão cansada ontem à noite, porque eu dei um gás muito grande essa semana para dar uma agilizada e fazer um lançamento, né? Não, uma série de lives que eu vou fazer. E aí eu estava muito cansada ontem à noite, e aí esse vídeo não ficou legal. Eu falei: eu não vou gravar mais nada, tô com saco cheio, tô cansada, tô exausta, tô com 3 horas de sono a semana inteira. Aí hoje de manhã, quando eu olho isso, Pedro, eu falei assim: meu, tá vendo? Valeu a pena. Parece que foi um recado de Deus para mim. Continua. Continua. Né? Não desiste. Na hora, sim, eu me conectei, é uma conexão direta, né? Com Deus. Mas eu chorei, né? Porque você fala assim: meu Deus, eu tava num nível de exaustão total, mas é para seguir em frente, eu tô no caminho certo. Então, sem dúvida. Vamos que vamos. E parabéns lá, eu vi lá a sua postagem lá, vai ser fantástico, vai ser incrível. Pretendo transbordar o que eu puder aí para contribuir. Maravilha. Obrigado. Leandro colocou aqui: sabe as palavras, Pedro, e com muita gratidão que está fazendo parte dessas reuniões. Imagina, a gratidão é nossa de você estar junto com a gente aí, Leandro. Só faz sentido se tiver alguém para ouvir, né? Se não tiver ninguém, não faz sentido nenhum. Bom, vamos lá para as perguntinhas, então. O que você aprendeu sobre industrializar? Cite 2 exemplos que você aprendeu nessa aula. Quem pode trazer para nós aí? 2 exemplos do que é industrializar. Um de cada vez, pode ser. Queria fazer uma ideia, um processo da maneira mais econômica, eficaz, rápida e lucrativa possível. Certo. 2 exemplos que poderia ser feito. Por exemplo, se eu desenvolvesse uma forma de um produto que fosse a solução e eu produzisse ela da melhor forma possível, da mais econômica possível, em série. A ideia da industrialização é a Revolução Industrial, Ford T. Ele descobriu a forma do carro que atendia a todo mundo, 100% do tempo. Fez a forma mais barata, em série, em produção, para poder fazer, para ganhar lucro em pequena quantidade, mas no grande volume. Que é o que até ele falou no vídeo, né?
A pessoa tem que ganhar em pequena, é melhor você ganhar pouco em grande quantidade, em massa, do que você ganhar muita coisa numa coisa só, né? Num único produto. Você concentrar o seu ganho numa única unidade. A Valéria tinha aberto ali, você quer comentar alguma coisa também, Valéria? Eu ia só falar que eu entendi. Calma aí. Eu tô com 2 aparelhos aqui. Você tem que abaixar o volume de um deles. Só agora tá fechado o teu áudio, hein? Vê se dá para daqui ouvir melhor. Sim, perfeito. Não, porque eu entendi assim, industrializar é um padrão generalizado, né? Que ele falou de criar algo em série. Que ele até citou, pode ser algo, pode começar no seu quintal, na sua cozinha, tipo marmitas, que você faça de forma que você vai atender uma necessidade, né? Que você vai ter uma clientela específica. Tem gente que hoje em dia está trabalhando com marmita fitness, outros já é marmita padrão. Então você estabelece um processo, né? Um padrão e produz em série de forma que você tenha produtividade, né, e a sua lucratividade. Seria Legal. isso, não é? Sim, exatamente. Esse é um Exatamente exemplo. isso. Né? Perfeito. Mas teve um caso, eu não sei exatamente como foi, mas aqui a gente tem, eu não sei aí nos outros estados, abridor de sachê de maionese, Lanchonete. de lanchonete. Uma ideia assim, que nunca ninguém tinha pensado antes, todo mundo fica apanhando, que a própria indústria alimentícia não consegue fazer algo que mantém um padrão, porque alguns abrem facilmente, outros não. E ele fez uma simples, sei lá, tipo, parece uma gilete, alguma coisa que abre facilmente, sabe? Tem lugares que tinha adotado, eu já fui em lanchonetes que era tesourinha, então haja tesourinha nas mesas das lanchonetes para ficar abrindo. E esse negócio super prático, simples, de baixo investimento, só que é aquelas sacadas, né? Que às vezes você para e pensa, nossa, porque eu não tive uma dessa, né? Só que aí existe um processo de contaminação, né? Porque cada vez que você abre, vai ficando um restinho ali, e quando você abre, contamina o teu que você tá ali. Por então, um período, acho que teve o seu sucesso, mas depois já veio os poréns, né? Você tem que pensar de forma geral. Se você perceber que o simples fato de uma ideia, e aí eu vou contar rapidamente em cima desse fato, eu já passo, acho que o Peterson queria falar lá também, olha para você ver que quando você muitas vezes está inserido dentro do processo, você está colado com a cara na frente do elefante e não consegue ver o elefante. O que você quer dizer com isso, Pedro? O cara que criou hoje o formato que a gente tem do tubo da pasta de dente, isso saiu de um cara que fazia limpeza lá dentro da fábrica. Então, estavam todos os CEOs, todos ali, a galera reunida na parte de processo, né, fazendo um brainstorm de como eu faço para aumentar o volume do consumo de creme dental. E aí ficaram o dia inteiro se debatendo. E o cara que estava lá com a vassoura na mão, chegou ao final do dia, falou, posso comentar alguma coisa aqui? O pessoal falou assim, não, mas nós estamos aqui o dia inteiro, já estamos com a cabeça, né, doida aqui, coisa e tal. Faz o seguinte, fala de uma vez. Ele falou, não, beleza, faz o seguinte, aumenta o buraco que sai o creme dental, você vai aumentar o consumo. Ou seja, uma pessoa que não tinha nada a ver com o processo, estava de fora, ela conseguiu enxergar uma solução que os bambambãs, vamos dizer assim, lá dentro da empresa não conseguiam enxergar. Por quê? Porque ele estava com o elefante colado no rosto. Então, muitas vezes, é necessário você dar 2, 3 passos para trás para você enxergar com mais amplitude as coisas que estão na tua frente, para você poder olhar as oportunidades. E eu resolvo de uma forma muito simples, isso que você está me falando dos sachês. É tão simples você aumentar meio milímetro a mais do lado onde tem o corte, para que aquele corte ele seja um pouquinho maior, e na hora de você rasgar, nunca mais você vai ter problema. Ponto. Matou a charada. Porque se tem um corte um pouquinho maior, porque é só um picotezinho que tem, você aumenta meio milímetro e aumenta o tamanhozinho do corte, não tem como não rasgar. É 100 de 100. Entende? Você resolve o problema. Isso então, quer dizer, fácil, pensando na engenharia de embalagem para resolver. Exatamente. Então, quer dizer, é uma coisa tão simples que pode aumentar um determinado custo ali, mas que só com essa idealização você mata todos os problemas acarretados com relação a isso.
Ou seja, por mais que eu seja disruptivo numa determinada situação, eu preciso estar antenado. Acho que ontem eu comentei sobre a questão, não sei se eu comentei aqui ou não, mas que é tanta informação, mas o Airbnb quase fechou as portas agora com 3 meses de pandemia. Quer dizer, uma empresa disruptiva que veio para o mercado, quebrando todos os paradigmas, né, uma contextualização do que aconteceu com uma pandemia, desestabilizou todos os negócios dela, de faturamento. Por quê? Porque ela gerava valor no mercado e demorou muito tempo para começar a capitalizar. Então, tem empresas que levam prejuízo, eu não lembro qual que é o termo disso, mas levam prejuízo, mas elas conseguem aumentar o valor, né, gerado da empresa. E aí, por isso, tem um grande valor no mercado. Mas se você olhar a carteira dela, ela gera prejuízo lá no final. Então, com essa formatação, o Airbnb quase acabou quebrando em função da pandemia. Então, mesmo você estando à frente do mercado, você não pode parar de ficar com o teu radar antenado. Você tem que estar sempre com uma perspectiva, sempre olhando para outros lados. Então, essa também é uma questão que você precisa estar sempre atento. Peterson. Então, não, quando o Chris estava falando da parte de escalagem, etc., de produção, fazer em escala, repetir, etc., lembrei de um caso que eu vi de um milionário falando da história dele, que ele falou que quando ele começou a produzir escala, ele não queria ganhar muito. O que ele queria era ganhar R$1, $1 ou quantidade de e com isso ter uma escala. Então, se ele começa a fazer todo o processo, que no pior dos casos ele vai ganhar R$1 ou $1, no final do processo como um todo, se é escalável, ele consegue chegar no milhão mais facilmente do que ele colocar em alguma coisa que queira ganhar 10, 20, que não seja escalável. Isso pode levar ao milhão ou até mais, porém de uma forma mais difícil. Então, o segredo que ele falou, faça alguma coisa que seja totalmente escalável e ganhe pelo menos, no pior dos casos, R$1 ou $1 para conseguir resultado. Ou o que eu vejo nisso é assim, existe uma frase, eu não lembro de quem que é mais fácil você ter 1% de 100 homens do que você ter 100% de um único homem. Zig Ziglar já falava que ajude um grande número de pessoas a terem o seu resultado, que você não precisa olhar para a tua conta bancária. Então, a sacada não é você fazer grandes negócios, mas é você criar algo que seja recorrente, de uso contínuo, que gere R$1 que seja, mas que você atinja 1 milhão de pessoas. Então, R$1 em cima de 1 milhão, quanto que dá? Essas as sacadas. O Charles colocou ali, ó, a Netflix antes da pandemia quase quebrou. Porém, com a pandemia, acho que, se eu não me engano, quadriplicou aí o faturamento dela. Então, quer dizer, situações no mercado, mesmo uma empresa que é disruptiva, acaba se desestabilizando. Por isso que você precisa estar sempre, né, com essa antena ligada aí, para você não ser pego de surpresas. Bom, vamos lá. Vai industrializar. Você tem uma ideia boa? Tem patente boa? Tem amizade com alguém que faz isso? E quando esse negócio ganhar um prumo, você leva para a indústria. Então, coloque as suas ideias no papel e depois execute. Então, se você tem alguma coisa aí, que você já tem uma ideia, está caminhando aí para uma patente. Só que uma patente não é tão simples assim, tão barata para se fazer, né? Então, você precisa ter realmente alguns conhecidos aí que te abram portas em relação a isso. Depois que você coloca isso no papel e executa, aí a coisa você começa a proporcionar com escalável. E vou aproveitar a frase do Peterson também, para não perder o raciocínio aqui que me veio o insight, o porquê que empresas no segmento de marketing multinível abrem as portas e com menos de um ano se encerram as operações no segmento. Eu vou dar um exemplo da marca Contém 1 Grama. Era uma marca muito conhecida no mercado, uma marca extremamente forte, e foi se arriscar no mercado de multinível. Porém, o mercado de multinível, ele tem uma escalagem e uma proporção extremamente rápida. Ou seja, por mais que eu fosse uma gigante como era a Contém 1 Grama, ela não tinha estrutura para suportar a demanda de crescimento que pode ser dobrada da noite para o dia num segmento de marketing multinível. Então, ela não aguentou, com menos de um ano, ela encerrou as atividades. Eu estou dando um exemplo da Contém 1 Grama, mas existem outras demandas que aconteceram a mesma coisa.
Então, não é da noite para o dia que você vai conseguir construir algo. Você precisa ter produtividade, precisa realmente pensar numa série de fatores. Então, se a gente olhar por esse lado, existem várias questões que a gente tem que pensar por outro lado. Agora, se eu também penso por uma questão, se já existe algo pronto e eu posso participar dessa situação, por que eu vou me preocupar, ter que me preocupar por um lado, em criar todas as partes burocráticas, toda aquela segmentação, sendo que eu posso olhar só para o mercado e criar mercado? Então, só jogando aqui algumas ideias para que a gente possa pensar em relação a isso, né? Mas é um baita do mercado, assim eu vejo, pelo menos o segmento, porque realmente você pode exponencializar de uma forma gigantesca. Aprenda a fazer R$1.000 por dia, depois por hora e depois por minuto. Transborde na vida de 3 pessoas sobre industrializar. Eu estava falando em escala, eu vou dar só um exemplo hoje. Enquanto eu estava numa reunião que eu entrei, era às 11 horas da manhã, quando foi 6 horas da tarde, quando eu olhei, no meu segmento ao qual eu atuo, no segmento de multinível, em menos de 6 horas, teve um aumento de um volume, ou melhor, teve um volume de vendas de aproximadamente R$10.000. E eu não precisei levantar um dedo para isso acontecer. Então, essa é a magia, essa é a exponencialidade do que um segmento de marketing multinível te proporciona dentro daquilo que você está fazendo. Claro que todo esse trabalho já foi executado lá atrás, né? Então, mas hoje eu usufruo desse trabalho que foi construído lá atrás. Então, inclusive, estava numa reunião hoje e as pessoas falam assim, mas você trabalha à venda? Eu falo, eu trabalho porque eu preciso movimentar e preciso dar o exemplo. Mas o meu foco hoje não é venda. O meu foco hoje é desenvolvimento de liderança. Então, são fases que você precisa estar atento em relação a isso. E olhar para o mercado como um todo, né? Alguma dúvida a mais aqui, gente? Ô Pedro, esses cursos que são gravados, que a Hotmart vende, estaria dentro desse exemplo aí que você falou? Da escalabilidade? Uhum. Sem dúvida. É mais ou menos assim, você produziu uma vez só, e você escala isso numa mão de 1.000 pessoas, 10.000 pessoas, vai depender da tua potencialidade de colocar isso na praça. Entendi. Entendeu? Uhum. Então, essa é a grande vantagem de você hoje, principalmente com essa questão das edições de vídeos, das gravações, é que você pode falar uma vez só, e aí você vende aquela uma vez só para várias pessoas. Então, isso é uma forma de exponencialidade, sem dúvida. Okay. Show de bola, gente. Vamos para a próxima aula, então? Senão nós travamos aqui. Ficamos quase mais de meia hora nessa aula aqui, mas foi fantástico. Se alguém quiser comentar mais alguma coisa, depois da próxima aula a gente já comenta aí também. Então, agora a aula 1 do módulo 6, o plano. E aí, último módulo do 4D, tamo junto até depois do fim. O que você vai aprender nesse módulo? Primeira aula, o plano. Fala, que plano? O plano é bom, só que não serve pra nada. Tem 3 tipos de pessoas que não tem plano e serve do plano dos outros. Então lá são peças no tabuleiro de outra pessoa. Quem tem plano é alguém que tem rumo. E tem gente que tá arregaçado porque quer cumprir um plano que não funciona mais. Por exemplo, eu tinha planos de dar o MDP em 8 países esse ano. Presta atenção, só no momento da pandemia, o que aconteceu? 5 viagens internacionais foram canceladas, mas viagem assim, que tava viagem de mentoria em China, e treinamento na Europa, na Ásia, na Oceania, negócio doido. Aí o que acontece? Vou morrer por causa disso? Não, o plano ele era legal, ele apontava a gente pro rumo, um tsunami contra, aí o pessoal fala, não, meu plano é passar esse tsunami no meio. Não vai passar não, vai afundar. Então o plano ele é muito bom. O que você vai aprender nesses poucos minutos? Que é bom ter um plano. É ruim ficar sem. Quando você não tem plano, você vai escrever aí. Quando eu não tenho um plano, eu faço parte de planos de alguém. Quando eu tenho um plano, eu não posso manter esse plano rígido. Então, o plano tem que ser flexível. Eu tenho que saber para onde eu tô indo, só que isso
Tem que mudar se a maré do negócio mudar, senão eu vou afundar o barco por causa de quê? Obstinação. Anota assim, ó, plano é o rumo, plano não é o destino. Muitas vezes você tem um plano de construir uma casa num lugar. Eu, por exemplo, eu ia construir uma casa em Goiânia. Então um brother meu, não vou falar quem, alguém que quer explodir na vida, ele comprou uma casa agora de 4 milhões em Goiânia. E aí o cara não sai de lá de jeito nenhum. Gastou mais 1 milhão de mobília e tá felizão. Aí eu falo, mas e você não ia mudar pra São Paulo? Não, agora que eu comprei a casa não dá. Ou seja, o plano virou o destino. Pegou o código ou não? Eu acabei de comprar uma casa aqui, mas não tenho medo nenhum, sabe por quê? Porque a casa que eu comprei, eu enxergo ela como um negócio. Compro uma casa, e essa casa, engraçado, acabei de comprar uma casa e já tem uma oferta de 3 milhões de reais a mais nela. E aí compra essa casa. Isso pra mim não é meu destino. A minha esposa mesmo, na hora que a gente tá mexendo na casa, ela fala, mas a gente vai passar nossa vida toda aqui, ó. Chega o tremo. Claro que não, mano. Mas ainda vamos quicar lá na Europa, nos Estados Unidos, vamos morar em outros lugares. Não preciso ficar nessa de passar o resto da vida. Eu sei que mulher precisa de segurança, mas a parada é a seguinte, o plano não é o destino, o plano é só um rumo. A gente mira numa direção e aquilo é um rumo. Deu pra entender isso? Eu lembro quando eu era executivo na Brasil Telecom, qual que era o plano? O plano era ser o presidente da Brasil Telecom. Pablo, quantos cargos você ficou de presidente da Brasil Telecom? 1, 2. E aí vinha o cargo da presidência. O que acontece? Esse era o plano. Só que eu lembro que eu tinha um plano quando eu comecei a estudar direito em 2005. O plano era ser delegado federal. Queria ser delegado da Polícia Federal. E aí o que aconteceu? Isso era só um rumo, eu comecei a estudar, acabei que eu abri o escritório de advocacia e depois eu fechei e vazei. Ou seja, quando você pega essa aula aqui, meu amigo, você não fica obstinado nas coisas. Então, começou querendo ser delegado da Polícia Federal, imagina, hoje eu acho que eu ia ser o diretor-chefe da Polícia Federal, ia resolver o problema do Moro. E aí o que acontece? Era o plano mudou, depois eu tive um plano, tem o escritório de advocacia, depois mudou, e depois que ser o presidente da Brasil Telecom, depois eu quis sair, fui só fazendo. Depois eu queria ter uma empresa, esse é a maior empresa de som do país. Aí o que acontece? Aqui tá a chave. Tudo que você estiver fazendo tem que estar na rota do plano principal. Então tem coisas paralelas que vai andando na lateral. Eu vou andando, mas eu preciso ir afunilando para gastar menos energia e cumprir aquilo que eu nasci para fazer. Então tem que ter um plano. Você vai desenhar um plano. Esse plano é um plano curto, tá? Para você sair fazendo as coisas e fique em paz. Ele vai mudar. Tá bombando, vendendo adoidado. A loja hoje deve estar fechada. E agora? O plano estava errado. Não fique fã de planos, tá? Você que tá aqui no 4D, você tem que aprender uma coisa. Plano não serve pra nada depois de feito. Ele só te deu um rumo. Eu vejo grandes fortunas, grandes famílias se perderem porque colocaram um plano na cabeça. A maior parte da decepção que as pessoas têm umas com as outras é elas não estão cumprindo meu plano de expectativa sobre elas. Nem precisa. O plano vai mudar. Ainda mais uma sociedade disruptiva e num tempo do conhecimento você pode ficar em paz. Seu plano é furado. Mas é melhor ter um que aponta para um rumo do que não ter nenhum que aponta para escravidão no plano de outra pessoa. É nóis. Essa foi pedrada, hein? Só pedrada aqui, hein? O que vocês pegaram aí? Ó, algumas anotações aqui, só que eu anotei. O plano ele precisa ser curto. O plano é um rumo que você tem. Ele não é o teu destino. Ele precisa ser flexível. E você precisa saber que ele não serve para nada. Mas um plano é para você cumprir aquilo que você, né, busca e que para você não se transformar escravo de outras pessoas. Você precisa entender que as intempéries que acontecem nas nossas vidas vão fazer com que você possa alternar, mudar o destino que você almeja. E está tudo bem, faz parte desse processo. Um belo exemplo é a própria Airbnb, como a gente citou. Ter um plano é bom, mas não ter nenhum é ruim. Por quê? Porque um plano te dá rumo, como a gente falou. E uma das coisas que acho que ele falou de uma forma bem rápida, e talvez alguns não perceberam, mas é que mulher precisa de segurança. O que vocês podem falar sobre esses tópicos aí, ou se alguém anotou alguma coisa a mais aí. Mas foi essa a minha percepção e a minha leitura do que ele trouxe nesse vídeo. Para mim, o que mais pegou foi... desculpa. Pode falar. Eu só ia complementar que quando você diz que mulher precisa de segurança,
Eu escuto muitas mulheres, né? E muitas mulheres que, no meio dessa crise, estão se descobrindo empreendedoras, mulheres que nunca tinham feito nada, né? Eram apenas dona de casa. E aí, no meio dessa crise, elas estão empreendendo por conta dessa segurança. Elas precisam dar essa segurança para a família. E aí, né, o marido desempregado, e mulheres estão se despontando, sabe? Com coisas muito simples, confecção de doces, bolos no pote, e até pagando as suas próprias terapias para poder lidar com a pressão, né? Então, eu achei muito legal também, eu prestei atenção nessa coisa, mulher precisa de segurança. Mas eu separei aqui para mim a questão do desapego, né? Mulher é muito difícil desapegar, mas como nós precisamos, né? Eu estou montando um curso, mas eu estou dizendo, olha, eu falava no início, é o meu bebezinho, eu estou parindo esse tempo todo de estudo, eu estou parindo. Mas não é, cara, eu já estou mudando meu discurso, ele não é o meu filho, ele é o meu negócio, é um plano que só vai me dar um destino. Então foi muito legal, eu aprendi muito mesmo e caiu a ficha, né? Já tem umas aulas atrás que você falou uns trem aqui que eu já tinha guardado, né? De me desapegar. E do negócio também, é o desapego, é um momento na nossa vida, né? Quem sabe eu vou aprender com você a ser uma boa vendedora para entrar no negócio aí que eu estou estudando, viu? Maravilha, gratidão por Quero aprender com as compartilhar. meninas aí, quero aprender com as meninas, que as meninas aí estão bombando nas vendas, né? Então sim, com certeza, Rosimar. Vamos conversando lá. Show, gratidão por compartilhar ali. Lídia. Boa noite, gente. Tudo bem? Eu andei uns dias sumida, porque essa semana eu ministrei um curso a semana inteira e depois eu começava a assistir às aulas e acabava dormindo. Eu até brinquei com a Akira, eu entro, aí começo a escutar vocês e já desligava já. Então, eu sempre fui muito processual. Só que tem uma larga ponte em você saber e fazer, né? Muitas coisas a gente sabe. E mesmo sabendo, a gente costuma procrastinar e não fazer. E essa questão do plano, hoje ele está mais vivo em mim do que antes, mas não para realmente me apontar um destino, mas ser um norte mesmo, sabe? Para onde que eu quero chegar. E aí, quando chega, você realmente tem que mudar o seu trajeto, porque senão você estagna ali. Então, o plano é para te levar até certo ponto. Chegou, você reformula, faz outro para você continuar avançando. Então, na hora que ele fala isso, vem muito isso na minha cabeça. Diz, tem um plano? Tenha. Mas esteja pronto. Quando você chegar naquele momento que você atingiu, você fala assim, opa, não é aí ainda, faça outro plano e continue avançando. Você tem essa percepção também ou não? Sem dúvida. O teu plano era você estar presente assistindo o 4D. Esse era o teu plano, mas o teu objetivo, o teu destino final era o conhecimento que você ia aprender dentro do curso e, né, poder compartilhar nesse momento. Porém, devido às intempéries na tua vida, né, de situações que você escolheu no meio do processo, não te afastou do teu objetivo, que é gerar o conhecimento para que você possa aplicar. Mas devido a algumas situações, em alguns momentos você não pôde estar presente nas aulas presenciais, possivelmente está assistindo nas aulas gravadas, e quando você pode, você está aqui. Então, é um exemplo exatamente do que ele trouxe aí, né? Então, de uma forma assim, estruturada dentro do que você trouxe, é fantástico. E quando você coloca a questão do destino, esse é a grande sacada. Muita gente sobe uma montanha focada com o cume. Só que ele esquece de todo o trajeto até chegar lá em cima no cume, se ele olhar para trás, a visão maravilhosa que ele vai ter. Ele esquece de olhar para o lado, ele esquece de olhar para as outras coisas, ele está tão focado naquilo que ele esquece de aproveitar o caminho, de aproveitar o trajeto. E no meio do caminho pode ter uma pedra, no meio do caminho pode ter uma árvore, no meio do caminho pode ter várias coisas. E aí ele precisa, para chegar no cume, ele precisa desviar desse caminho. Mas o foco dele é lá em cima.
Então, e quando você atinge isso, aí muitas pessoas falam assim, nossa, mas você já tem tanto, por que você quer mais? Não é o querer mais no sentido de querer ter mais patrimônio, mas é no sentido de um próximo propósito. Porque se você não tem um propósito para te mover, o que você faz nessa terra? Porque comer, beber e procriar, né, perdão da palavra, até porco faz. Então você não veio nessa terra só para comer, para beber e para procriar. Você veio nessa terra realmente para impactar a vida de outras pessoas e para construir algo diferente. Então, no primeiro sopro de vida que você teve até o último dia, até o último sopro da tua vida, você precisa de alguma forma estar gerando valor para você e para as pessoas que estão ao teu redor. Então, é assim que eu vejo, Então, e fantástico por compartilhar, Lídia. A nossa alma, eu sei por isso, né? Parece que ela grita dentro da gente. Essa questão aí do mais, sabe? Quando você alcança, aí você fala assim, nossa, brilhante, eu consegui fazer isso. Igual você falou na aula anterior. Sabe quando você fala as coisas e você percebe assim, nossa, isso saiu de mim? Aí você tem certeza que foi Deus que colocou? Eu sinto isso, assim, como se a minha alma gritasse, sabe? Sempre por mais, mas não um anseio de ganância, mas justamente para cumprir isso que você falou agora. Um novo propósito, um estímulo a mais, sabe? Sem dúvida. Eu É acho isso aí. que esse é um dos Massa, grandes propósitos. Né? essa questão que ela falou de ouvir o espírito, né? E o nosso espírito o nosso espírito é a nossa conexão com o Criador, nossa conexão com Deus. E o nosso intelecto, o nosso cérebro, a nossa mente está abaixo do espírito. E muitas vezes, como o cérebro é preguiçoso, ele acaba comandando, invertendo esse papel, acaba comandando o nosso espírito. É muito comum acontecer isso. E eu li um livro muito bom, muito pequenininho, muito transformador também, que é A Ciência de Ficar Rico. Você já leu, né? Esse sorrisinho aí. Então, lá ele conta uma história muito interessante do menino, né? Que ele estava tocando piano e o menino chegou e começou a chorar do lado dele. Aí ele falou, o que foi, menino? Ele falou, isso aí eu sinto aqui dentro de mim que está ardendo, que eu sei tocar isso. Só que eu não consigo, quando eu sinto, eu aperto, não sai o som que está aqui dentro. E ele ensinou uma semana para o menino, depois de uma semana o menino estava tocando piano, porque estava ali dentro, porque era do espírito dele. Um dia desse, eu ouvi o Pablo falar uma coisa bem interessante do foguete, né? Que o foguete gasta muito combustível na hora de sair só. Ele falou, né, numa aula aqui, que é muito combustível, é muita força só pro foguete sair da atmosfera. Sair da atmosfera, eles vão só reajustando o percurso. Eu acredito que essa motivação inicial é o plano. O foguete, o combustível, é o plano inicial. Ele vai te levar até a atmosfera, tá? Mas a partir daí o que vai diferenciar é a rotina, realmente. É ter disciplina naquilo. As pessoas não precisam de mais motivação. Precisam de um pouquinho de motivação, que o foguete liga lá no espaço um pouquinho, né? Só para pegar o vácuo. E vai só no vácuo do espaço. Então precisa de motivação, assim, mas em pequenas doses. Depois do plano. Mas o que vai determinar realmente chegar no destino final é a disciplina. Motivação é igual ao banho. Tem que ser todo dia. Precisa tirar toda essa sujeira que está aí fora. Charles, você quer comentar alguma coisa? Era sobre só para uma das coisas que a Lídia falou, e eu perdi o fio da meada de uma coisa que ela falou. Mas eu vou falar o que eu ia falar antes, que é o plano, né? O plano, você precisa de uma coisa muito clara com o plano. Tem que ter o plano. O plano né, como já foi falado, é o que você vai traçar, mas o plano, você tem que estar preparado para fazer uma coisa, para rasgar o plano. E rasgar da noite para o dia. Porque o que acontece? É uma das coisas que ele falou que talvez não tenha acontecido na vida de vocês, mas talvez você tenha visto a vida de alguém que aconteceu isso. E tem muitos... isso acontece muito na vida de jogadores, de esportistas. Por quê? Eles almejam muito uma coisa. Eles almejam muito um campeonato, almejam muito ganhar alguma coisa muito. A questão é, o que você vai fazer depois que você ganha? O plano
você tem que ter o plano para alguma coisa, mas o que você vai fazer depois deste plano? Depois que você conquistar. E rasgar o plano, por quê? Porque às vezes a gente fica muito obstinado com um objetivo que você não enxerga o que está acontecendo. E às vezes esse plano, você precisa ou parar, alguém já, todo mundo está mostrando para você, o mundo está mandando sinais, falando assim, cara, muda esse plano e você vai até o fim. E tem gente que vai até o fim da vida e não consegue executar o plano e deixa de fazer várias outras coisas na vida. Isso acontece muito porque tem muito amor à sua profissão ou ao seu negócio. Às vezes é aquela pessoa, nossa, eu fiz faculdade, mestrado, doutorado, eu faço isso a minha vida inteira. Não eu estudei interessa. tudo tanto para isso, mas eu vou fazer o que agora? Eu vou ter que mudar, vou ter que fazer isso daqui agora? O que serve? Para que serve meu diploma? Perdi minha vida inteira fazendo isso? E aí você coloca, e é isso. Aí você chega uma pessoa desse jeito, como é que você ajuda ela? Primeiro, ela tem que ter o mindset para entender que nunca é tarde demais para começar alguma coisa e que o plano, a qualquer momento, ele pode ir por água abaixo. Então, se você está preparado para isso, tá tudo ótimo. Por quê? Porque você sabe que o dia que acontecer, você falar assim, tudo bem, eu fiz tudo para dar certo, mas eu já sabia que existia a possibilidade de não dar certo. Isso é uma programação mental para que você não... é bater no fundo e levantar. Você já tá com outra coisa engatilhada. E se eu falar para vocês, nesses últimos 20 anos, eu já fiz... eu nunca parei. Eu nunca tive... fiquei um final de semana sem uma atividade. Eu sempre tive 2 ou 3 projetos simultâneos. E quando um acaba, o outro já está na crista. E quando o outro acaba, já tem o outro engatilhado. E nesse momento de pandemia já entrou mais 2. E eu continuo com o quê? Eu tenho um plano. Eu tenho um plano maior. Agora, o caminho eu vou mudando na medida que eu preciso, na medida que eu posso, na medida que é sustentável, na medida que eu encontro parcerias melhores. Então, tudo que vocês estão aprendendo aqui, tudo que a gente está aprendendo aqui, converge para uma coisa só. E o plano, ele é muito mais... Deveria ser. Ele é simples, mas a execução, ela precisa ser bem estratégica. Show. Em cima do que o Charles falou, ele falou que nunca é tarde para começar algo. Tem um livro chamado Nunca é Tarde para Começar Algo, de Kaoru Nakajima. Aconselho a vocês, quem não leu, que leia. Um livro fantástico, incrível em relação a isso. E o exemplo, e respondendo inclusive a pergunta do Wilson, né, acho que já quebrou boa parte em relação a isso, mas vai de encontro ao que a Rosimar também falou, Wilson, que o plano não serve para nada. E vou dar um grande exemplo que todo mundo conhece, né? O petit gâteau que vocês comem como, né, sobremesa aí, a ideia não era exatamente essa. Porém, o plano dele era uma outra coisa. Porém, no meio do caminho que ele tinha projetado, saiu o petit gâteau que vocês conhecem hoje. Então, a questão de dizer que o plano não serve para nada é exatamente nessa intenção. Porque você não precisa ficar martelando, né, ferro em fogo ali. Porque quanto mais você bate, mais você não sai do lugar. Então, você precisa entender que você estava predestinado para um caminho, mas ele te trouxe um outro resultado. Se ele não tivesse olhando e tivesse preparado para rasgar o plano dele, hoje vocês não comeriam o petit gâteau como vocês conhecem. Então, ele tinha um plano, ele tinha um destino. Porém, o que ele traçou, né, trouxe uma nova opção, trouxe uma nova oportunidade. E muitas vezes é exatamente isso, trazendo no sentido de quando a gente pede alguma coisa para Deus, Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, me ajuda, me dá um caminho. Ele está te dando sempre a opção. Sempre a opção. E eu vou contar uma história para que vocês entendam isso. Tinha um cara que ia escalar uma montanha. E ele começou a subir essa montanha, uma montanha extremamente gelada, e começou a subir e foi entardecendo. E no finalzinho da tarde, ele acabou escorregando e com a corda de segurança ele desenrolou e chegou e travou.
Só que quando travou, que aconteceu isso, já era escuro. E ali ele começou um diálogo com Deus. Deus, pelo amor de Deus, me ajuda, olha só onde que eu fui, né? Eu prometo que eu vou mudar, eu prometo que eu vou fazer isso, mas me dá um caminho. E ele só ouviu uma voz. Corte a corda. Eu passo uma água. Corta a corda. E aí ele foi, continuou de novo, mas Deus, se eu cortar a corda, eu vou morrer. Não, pelo amor de Deus, não posso fazer isso. Me ajuda, olha só, eu tenho a família em casa e vai acontecer isso, mas eu preciso, eu prometo que eu vou mudar. E Deus só falava uma coisa para ele, corte a corda. E ele, não, e foi. Eu sei que no final dos frigir dos ovos, no dia seguinte, encontraram ele morto, a 1 metro da altura do chão. O que isso significa? Que muitas vezes você pede para Deus, ele te dá o caminho, mas você não tem a coragem de agir conforme ele está te orientando. Se você pediu, se o teu coração arde, se você tem realmente a certeza de que isso vai impactar a vida de outras pessoas e a tua, corte a corda. Porque talvez você não tenha o tempo necessário para fazer aquilo que você tem propósito na tua vida. Então, aprenda a olhar os sinais, aprenda a escutar a voz do coração. A voz da razão se faz necessário, mas a voz do coração, aquele feeling, principalmente as mulheres que têm um feeling muito mais aguçado do que os homens, quando ouvem isso, quando sentem isso, muda uma direção extremamente na sua vida. Então, olhar para essa percepção e atender e cortar a corda, talvez seja um dos grandes insights hoje que vocês vão ter. E talvez está faltando cortar essa corda. Uau, Pedro. Obrigada. Obrigado a vocês, gente. Imagina, obrigado a vocês. Bom, o que mais aí, gente? Eu vou ler as perguntas aqui, então. E aí, se tiver mais alguma coisa, vocês vão colocando ali. Então, assim, ó, tudo que você está fazendo tem que ir para um rumo de um plano principal. Plano é bom e não serve para nada. Quais são os 3 tipos de pessoas com planos? E quais os códigos que você pegou? Vocês conseguem dar esse exemplo aí? Quem pode colocar isso para nós aí? Quem pode trazer um exemplo aí? Então, a gente pode lembrar de Henry Ford, né? Henry Ford tinha um plano de fazer o carro. E quando ele fez o primeiro carro, quando ele criou o primeiro carro, começaram a zoar aí porque não tinha estrada. Como é que você está fazendo o carro? Como é que você aprontou esse carro se nem estrada teve esses carros andarem? E ele respondeu simplesmente que quando toda a frota de carro dele estivesse pronta, as pessoas, os governos, iam ser obrigados a criar estradas, porque o sonho dele era muito maior do que isso. Ele sabia muito bem onde era que ele queria chegar. Isso sim é um plano, hein? Show. Fantástico. O Wilson colocou ali, a partir do momento que o plano é pré-requisito para se chegar ao objetivo, isso implica na contribuição para o objetivo. Logo, um plano é essencial. Ele é essencial, mas ele serve para você quebrar as regras. Se você ficar preso, né, forçando ele ali, e uma das coisas que a gente aprendeu é você ser perfeccionista naquilo que você desenhou, e aí o maior problema que você enfrenta. Então, como ele diz, o plano é para te dar um norte, é um rumo, mas você não pode ficar preso no sentido de que, não, eu tenho que fazer isso, primeiro A, depois eu tenho que fazer B, depois o C. Então, você tem que entender que você tem um plano que é A, B, C, mas você pode começar pelo C, ir para o A, voltar para o B e fazer essas alternativas. Mas o teu objetivo final não pode mudar. Agora, como você vai construir isso é o de menos. Charles? Você perguntou os exemplos, né, dos três tipos de pessoas com planos. Eu acredito que é aquela pessoa, primeiro é o plano, aquela pessoa que só planeja e não faz. Ok. Que então ela só fica imaginando o plano, mas não executa. Aquela pessoa que pega o plano,
e tenta seguir o plano, arrisca, então até faz, mas tenta seguir sempre o plano e acaba talvez ficando muito presa, né? E alguns conseguem, outros não. E a terceira é que usa o plano como uma bússola, como um guia. Por exemplo, eu tenho um plano de, aos 50 anos, nunca mais ter que me preocupar com dinheiro. Quero que o dinheiro seja a mesma energia que eu utilizo hoje para o meu universo, eu quero levar ele para os outros, para expandir muito mais. Agora, esse é meu plano. O caminho para chegar lá, existem vários outros, uma sequência de ações, né? Então, eu acredito que o terceiro tipo de pessoa é aquela pessoa que faz um plano como um rumo. E aí, pegando um gancho do que você falou, se vocês olharem as pessoas, e aí talvez isso encaixe na vida de alguns, porque é uma questão de perfil de comportamento, que você planeja todo o seu dia. Olha, eu vou fazer isso pela manhã, papapá, e almoço tal horas, e lanche, e eu vou comer tal coisa, eu vou comer em tal restaurante, eu vou encontrar com tal pessoa, vou fazer isso, vou ligar para o meu amigo, papapá. Uma coisa que sai fora do seu dia, você joga o seu dia todo para fora. Aquela pessoa que você ia para aquele restaurante, o restaurante está fechado. Aquela pessoa que você encontrar, desmarca com você, não te atende, e o seu dia se acaba. E você não olha para as coisas que aconteceram. Então, pessoas que têm um comportamento de querer todas as coisas certinhas sofrem muito. E talvez possa acontecer na vida de alguns. Então, esse às vezes, as pessoas que tentam seguir o plano e não estão preparadas para que ele se desvie. Uma viagem. Quantas viagens? Aí eu falo por experiência pessoal. Eu não tive uma viagem internacional que saiu como planejado. Nenhuma. Eu fui para Tailândia, fiquei 15 dias. Todo o programa deu tudo errado, porque o carro deu problema, o dinheiro deu problema, minha mala desapareceu, minha roupa não chegou, fiquei 7 dias sem mala. E a outra viagem, quando eu fui para a Irlanda, perdi trem, perdi passagem, não consegui voltar, o hotel que eu cheguei, o cara não estava lá. Ou seja, se eu fosse pegar todos os planos que eu já fiz, nos lugares mais remotos, todos deram errado. Agora eu tive o melhor momento da minha vida em todos eles. Por quê? Porque não adianta nada eu pegar uma frustração, uma coisa que deu errado, e ficar ali xingando o cara na porta e brigando porque eu atrasei, porque alguém atrasou, porque eu escorreguei, porque minha mala não veio, xingar o cara do aeroporto. Não adianta. Então, isso também ajuda muito na qualidade de vida. Então, isso eu dei uma experiência de viagem. Imagina isso no nosso dia a dia. Imagina isso no nosso dia a dia de trabalho, no seu negócio. Você planeja uma meta, você planeja um encontro, você planeja sócio, você planeja vendas, você planeja expansão e algumas coisas começam a estar errado. Então, desculpa, eu expandi demais no texto, mas... Não, mas foi fantástico. Muita gente sofre com isso. Eu era uma pessoa assim, né? Quando eu entendi que eu tinha que soltar umas amarras e diminuir o chicotinho que eu tinha contra mim mesmo, fez uma diferença tremenda na minha vida. Pode ter certeza. Cara, já sofri com isso também. Já sofri muito com isso. Eu sofria muito porque eu fazia uma lista de 20 coisas para fazer no dia. Depois que eu aprendi a gerenciar isso aí, o que eu faço? Sempre eu faço um dia antes, né? Tudo que eu tenho que fazer, eu faço um dia antes. De noite, assim que acaba o expediente, eu pego e já faço as minhas atividades do dia seguinte. E eu separo 3 atividades principais. Eu faço a lista grande ainda, mas eu separo as 3 prioritárias. E dentro dessas 3 prioritárias, não tem nenhuma que é mais prioridade do que outra. Porque eu sei que alguma pode dar problema na hora que eu for executar. Antes, eu tentava colocar uma prioritária, que era mais difícil, e tentava fazer aquilo até o fim. E eu comecei a ver que eu também me frustrava com isso. Então, eu faço o quê? Eu faço a lista grande, separo as 3 prioritárias e eu começo a fazer a primeira. Se der certo, bem. Se não, eu passo para a segunda. Mas essas 3 são a minha prioridade. O resto, pro resto do dia, para mim tudo bem, porque a minha prioridade é aquelas 3. E geralmente eu consigo fazer quase tudo.
Porque quando eu faço essas 3 aqui, geralmente o meu cérebro já libera uma porção de dopamina, né, serotonina ali, já me dá satisfação por ter concluído essas atividades e eu ganho uma força muito maior para fazer as outras. Isso mudou completamente a forma de eu gerir as minhas atividades. Show. A Karina comentou ali também que ela está aprendendo a lidar com essas frustrações aí, né? Porque você tem um plano, você tem uma estratégia e qualquer vírgula que esteja fora te desestabiliza. Então isso é inteligência emocional. Você saber que vai acontecer, que pode acontecer, mas como você leva isso? Né? Essa leveza de você lidar com as situações. Então 20% é o que acontece. Os outros 80% é como você lida com isso. Karen. Vou aproveitar a última vez que eu vou conseguir falar agora. Gente, é muito interessante que essa coisa do imprevisto, né, e do planejamento. Eu comecei a perceber, quer dizer, já faz muito tempo que eu percebo que quando eu me coloco muitas atividades e não consigo cumprir, eu me desencorajo. E as coisas, já faz um tempo, eu comecei a criar uma meta de 2 atividades por dia. 2 atividades por dia. E é muito interessante, porque o nível de encorajamento que cria quando eu consigo cumprir essas minhas 2 atividades por dia é fantástico. E o melhor de tudo, a gente, além de... o que eu tenho feito, eu tenho celebrado, porque só o cumprir a atividade do dia, eu não sentia que era o importante. Porque celebrar, inclusive as pequenas coisas, as pequenas atividades, eu comecei a celebrar, porque já fazia tanto tempo que eu não cumpria as atividades, que quando eu comecei a pegar essa sacada, e assim, parece que o dia fica mais leve, né? Então, eu adotei essa política comigo como uma forma de encorajamento, porque já basta tantas coisas que acontecem no nosso dia a dia, né? Que depende da gente mesmo, né? Eu sinto que depende de mim, o encorajamento tem que vir de mim, então das minhas atitudes. Aí eu comecei a me colocar 2 atividades, cumprir essas 2 atividades. Eu consigo cumprir mais, aí eu tenho uma lista lá, né? Mas eu coloco as 2 prioritárias e depois, cumprida, celebro e se tiver tempo, mando bala nas outras. Mas muito interessante, porque depende da gente se encorajar também, né? Sem dúvida. Essa questão de você colocar 2 é o exemplo que a gente tem de abrir várias janelas, né? Então, se você abre igual um computador, você abre várias janelas, o que acontece? O computador trava. Então, o processo é a mesma coisa. Abre uma janela, ou 2, ou 3, e fecha. Né? Você fecha o ciclo. Depois você abre uma janela nova. Então, quando você entende esse processo, começa a ser processual nesse sentido, também faz uma grande evolução, porque você começa a se sentir realmente, não vou dizer útil, fugiu a palavra agora, mas fugiu a palavra. Mas é uma pessoa que, quando se determina a fazer alguma coisa, vai lá e faz, executa. Né? Então, é uma grande sacada com relação a isso. Continuando nas perguntinhas aqui, é bom não ter um plano, e ruim é ficar sem. Quando eu não tenho um plano, eu faço parte do plano de alguém. Então, desenhe um plano curto para você sair fazendo as coisas. Então, a gente já falou bastante sobre isso. Então, agora, coloque esse pequeno plano. Não é uma projeção, você precisa ter uma projeção para os próximos 10 anos, mas você tem que ter alguma coisa que você vai executar ainda essa semana. Né? Qual que é o teu plano para essa semana? Quando eu tenho um plano, não posso manter esse plano rígido. Tem que ser flexível. É o que você estava batendo na tecla lá, Wilson. Ele tem que ser maleável, tem que ser flexível. Exatamente isso. Quais foram suas decepções com as pessoas quando elas não cumpriram o seu plano de expectativa sobre elas? Então, você tem que ter, né, um baixo índice à frustração. Se você tiver um alto índice, né, um alto grau de frustração, aí talvez seja o grande problema. Charles? Precisava falar porque está gritando aqui dentro. Quando você está escrito aqui, né? Quais são as decepções que você teve com as pessoas que não cumpriram? Prestem atenção nessa frase. Quais foram as decepções com pessoas que elas não cumpriram o seu plano, expectativas sobre elas? Gente,
Essa é a pior coisa que você pode fazer na vida. Você quer acabar com a sua vida, você quer não andar para frente, é você ter expectativas sobre as pessoas. Porque a sua expectativa é sobre a sua perspectiva. E elas vão, 90% das vezes, elas vão te decepcionar. Mas elas não vão te decepcionar, não é por culpa delas, é por culpa sua. É culpa sua porque a expectativa que você gerou, você não está na vida dela, você não está... Apesar, ela até fala, não conte comigo, estou junto com você, pode contar comigo para o que deve mês que vem nós estamos fazendo isso. Elas vão te decepcionar na maior parte das vezes. E não é com você. Elas vão se decepcionar elas mesmas, mas quando você gera expectativa, você frustra. Então, a gente coloca esperança, a gente acredita nas pessoas sempre, mas expectativa é coisa do capeta. Ó, hashtag fica a dica. Ao invés de você criar expectativa, cria a galinha. Pelo menos você tem a carne para comer e tem o ovo todo dia para você fazer um viradinho lá e comer no café da manhã. Dá muito menos trabalho do que criar expectativa sobre gente. Diga lá, Gustavo, você ia comentar alguma coisa? Então, muito, muito bom o que o Charles falou. Que chamar a responsabilidade para si também faz toda a diferença, né? Entender que é minha responsabilidade. Se eu estou na frente de alguma coisa, a responsabilidade é toda minha. Se alguma coisa não der certo, porque eu não fiz. Ou então, para não gerar mais confusão ainda, por que não chamar a responsabilidade para si? Um dia desse, aconteceu algo bem interessante, que chegou um cliente meu para baixar um valor alto de uma capitalização que ele tinha, e eu preenchi o formulário e passei para a área administrativa, né, que faz digitalização e manda para a matriz, para acreditar na conta. Só que a gerente administrativa não mandou para a matriz. Ela colocou por lá, perdeu o papel, não sei o que aconteceu. Eu achando que estava tudo certo, né? Depois de uma semana, chega a cliente lá, soltando fogo pelas ventas. Olha, eu perdi o negócio por conta disso aqui, que eu deixei nas suas mãos aqui, e não foi feito. O que foi que aconteceu? Aí, na hora, veio esse estado de autorresponsabilidade, né? A responsabilidade é minha. Como é que eu vou gerir esse conflito? Aí eu falei, olha, me perdoa. A culpa foi toda minha. Eu tinha que fazer o processo, eu não fiz. Tive que mentir, porque se eu falo que a administrativa não tinha feito, que a culpa não era minha, o que Deus seria? Aí ela ia falar para um, para outro, ia chegar no ouvido da administrativa e ia ficar um clima ruim lá dentro. Então, eu assumi, pedi perdão para ela na hora. Ela falou, não, tudo bem, tudo bem. Eu falei, não, eu vou ligar hoje mesmo e coloco o dinheiro na sua conta. Tá bom? Você me perdoa? Perdoa. Acabou ali. Fechou ali. Então, a questão de chamar a responsabilidade para si faz toda a diferença, não só para essa situação, mas para tudo que a gente quiser na vida. Se não deu certo, se eu não conseguir, é porque eu não quis o suficiente. A gente tem que entender isso e ter isso como um drive mental mesmo. Gente, 11h10, nós fizemos 2 aulas. Nós não vamos conseguir fechar com uma aula só, de qualquer forma, esse módulo e o curso. Então, eu deixo aberto para vocês, se a gente faz mais uma aula hoje, ou a gente fecha, daí divide em 3 e 2 aulas para a gente poder fechar o módulo. Vocês determinam aí. Eu, por mim, se quiser, a gente fecha o módulo hoje. Mas não é por mim, mas é mais por vocês mesmos, né? O que vocês me dizem? Fazemos mais uma aula ou deixamos para amanhã? Por mim, pode fazer. Por mim, vamos embora. Mais uma aula. De qualquer forma, ia sobrar uma aula só para segunda-feira, né, Pedro? Exato. Cada minuto para mim aqui é sagrado. É ótimo. Por mim. Né? Bora lá. Bora? Então vamos soltar mais uma lá, então. Action, ação, aula 2, vamos lá. E aí, Titi na área, tamo junto! É o seguinte, esse é o último módulo e você tá aprendendo coisas legais. Por exemplo, fez o plano, agora tem a aula 2, Action, ação. Se você é uma pessoa que tá seguindo a minha orientação, toda aula você tá fazendo tarefa, toda coisa que você não entendeu, você foi pesquisar. Toda hora você vai passar em compartilhar isso com os outros. É uma das aulas que tá nesse módulo. Por que você precisa fazer isso? Porque senão você vai ficar travado na vida. Eu falo pra todo mundo, seja uma pessoa de ação. Mas eu não vou acertar todas as vezes. Que bom, imagina você criança tendo que acertar
dar seus primeiros passos. Eu não sei se você sabe, mas pega o código pesado. O cérebro só aprende com erro. Nossa, um monte de grila quando eu falei. Isso é mentira. Isso é neurociência, mano. O cérebro só aprende com erro. O que vem depois do erro é o fruto do aprendizado. Então, você caiu 1000 vezes até completar 2 anos. Como que não aprende a andar caindo desse tanto? Gostei, 8 meses. Tá indo pra 8 meses. Aí você solta ele quer pular de cabeça dos lugares, porque ele não aprendeu ainda. E você pode falar o que você quiser na cabeça dessa pessoa, não quer saber, ele quer pular, ele quer saltar lá de cima de alguma coisa para bater a cabeça no chão. Engraçado é que ele já caiu algumas vezes e vai continuar caindo, só que quando ele cai de um jeito, o cérebro, opa, instala um negócio, um reverso, não vai isso não. Alguém fala, isso é o medo, não, isso aí é caminho que foi percorrido e não deu certo, o cérebro já não quer, não, isso aí você não vai cair não, porque se fosse o medo, ele não ia fazer mais nada, ele cai de banda, ele cai de lado, vai lá e arruma, ele cai do outro, vai lá e arruma, ele vai caindo. Então é muito simples, tem que entender uma coisa, se você quiser de fato prosperar, você tem que ser faca na caveira, você tem que ser alguém action, assim, ação, ligado o tempo inteiro. Se você fosse um estilo de filme, você seria drama, você seria um filme de terror, você seria um filme religioso ou você seria um filme de ação? Eu sou um filme de ação, quebrando o pau o tempo inteiro. É o tempo inteiro. Hoje mesmo eu fiz comida, quebrando o pau, e menino daqui, dali, e bebê aqui no colo, e vou soltar pipa. Hoje a gente soltou raia ou pipa, não sei como é que fala aí na sua cidade, mas eu sou o cara ação, tá? Tem esses gêneros de filme e o meu é o quê? Ação. Por quê? Porque quem tem ação faz mais gente assistir, quem tem ação tem mais resultado, a ação faz toda a diferença. Tem as tarefas que eu passo pra você, só que algumas coisas você tinha que ter criado tarefa. Ah, mas você vai falar só agora? Então, agora é uma outra fase, que é a vida real. Pegou a instrução, fez as tarefas, agora vamos pra action. Não desistir, não desistir. Inclusive, esperei chegar nesse finalzinho aqui, você que comprou esse curso, eu vou dar um bônus pra você, um curso que chama Quase 100 Maneiras de Levantar Dinheiro para você comprar o que quiser, e eu vou colocar ele agora. Dentro desse curso vai ter lá no módulo, você vai lá no final dos módulos, lá embaixo vai estar esse curso para quê? Pra você pirar. Enquanto você não fizer o que eu tô te falando, você não vai sentar em sofá, você não vai assistir televisão, você vai tomar um esculacho. Esse é um curso express, tô te dando ele de bônus agora, não prometia, estou dando agora. E aí o que você tem que fazer? Action, ir pra cima. Cai pra dentro, com força. Todos os fazedores têm resultado. Todo. Aí você fala, não, mas não é um resultado bom. É o resultado que ele merece. Lembra disso. Cada um tem a vida que merece. Pablo, eu não concordo. Só não concordo é quem não tem a vida boa. Porque os que tem concordam com o que eu tô falando. Põe uma coisa na sua cabeça. Se você for uma pessoa omissiva, passiva, você não vai ter resultado. Agora, se você for action, se você for pra cima, mesmo que seja errado o que você tá fazendo, vai dar um resultado. Aí você vai ver aquele resultado e falar, esse resultado eu não quero. Então você vai partir pra outra ação. Mas não seja uma pessoa omissiva nem passiva. Corta isso da sua vida. Põe pressão no aprendizado que eu tô te dando, que não tem como dar errado. Se ficar passivo e omissivo, tem, mas se tiver ligado na turbina, meu amigo, não tem como dar errado. Tem como a próxima fase dar errado, mas o destino não tem como dar errado. Não tem como você ficar sem desfrutar disso que eu tô te ensinando. É muito simples de pegar. Então, a pergunta é, que tipo de filme que você é? Vai lá, moço. Você é igual aquele cara lá que vai resgatar uma pessoa e você vai matando uns 300. Não vamos matar as pessoas, tá? Mas você vai com pressão, você fala, se eu entrei nisso aqui, o plano pode mudar. Derrubaram o helicóptero, pula do helicóptero, igual filme de ação, mas você vai cumprir. Não é que o jeitinho tava no plano, aí você vai cortando. Fechou? É nóis, até depois do fim. Tamo junto. E aí? Ó, eu anotei acho que quase a quantidade que eu anotei nas outras 2 aulas aqui. O que vocês pegaram aí? Pessoas de ação. Lembrem, ação, ação, ação é apertar o dedinho aí, abrir o áudio e soltar o verbo. Então, eu admiro muito o Thomas Edison, né? Eu falei que um dia desse aqui, da história dele, inspiradora demais. Que na tentativa, acho que na 1200, né? Alguns falam que na 800, na 1200 que ele conseguiu inventar realmente a lâmpada. Finalmente a lâmpada, né? E ele falou que ele apenas aprendeu 1200 formas diferentes de como não fazer. Até acertar. A mesma coisa que Albert Einstein falou, né? Que ele errou 99 vezes, mas na 100 ele acertou.
Então, tem aquelas pessoas que aprendem, não fazem, e tem aquelas que fazem sem aprender. E, às vezes, tem muito mais resultado do que as que passaram um tempão aprendendo. Faz sem aprender, erra, faz sem aprender, erra e vai aprendendo no percurso. Até que dá certo. Então, a gente está falando aí de Thomas Edison, a gente está falando de Albert Einstein, entre outros que tem aí. Então, existe um padrão para essas pessoas. O que você precisa entender é olhar para esse padrão e qual é o padrão que se repete. Se você entende o que eu acabei de falar, é a repetição. E não desistir de quando você tem um foco e um objetivo. Então, você tem, né, lá o teu plano, você tem um rumo, e não importa o que aconteça, você vai fazer 1001 formas diferentes para chegar no teu objetivo. Com isso, o que a gente entende? É só repetir um padrão. Diga lá, Charles. Não, eu queria fazer um exercício aqui. Queria perguntar para cada um aqui que tipo de filme que é. Porque tem o filme de ficção científica também, né? Que aquele que fala, mas não existe. Então, eu queria convidar cada um, eu vou perguntar a cada um aqui, e aí vocês vão falar, ó, que tipo, eu sou do tipo de filme de ação, drama, novela mexicana, pensem aí. Podemos fazer? Acho que vai ser legal. Então tá bom. Quem falar não, é porque não quer falar, mas vai falar do mesmo assim. Gustavo, conta aí. Eu sou um filme de suspense. De vez em quando eu sou um drama também, sabia? Bom, ótimo. Edinalva. Ação, ouviram? Ação. Legal. Peterson. Cara, é uma mescla de suspense com aventura. Suspense com aventura. Legal. Christian. Poxa, eu ia falar que eu sou um telecurso 2º grau, um telecurso 2000, que eu sou só aprendizagem. Mas, olha, é um misto. Eu sou um documentário com ação, que é uma beleza. Vejam que as respostas são bem profundas, porque é uma autorreflexão da nossa vida, né? Se a gente fosse olhar desde o dia... A Karina está perguntando o que é um telecurso. Leandro, fala para nós aí. O meu é de comédia. Muito bom. Muito bom, muito bom. Lídia. O meu, sem dúvida, é ação. Show. Jane, meu amor, diga aí. Bom, o meu eu vou com o Leandro. O meu é comédia e ação. Comédia e ação. Tá bom. Luizinho. Ação, Carlos. Ação? Ação. Não, mas ação ele tem que falar, né? Porque senão é cinema mudo. Estão revezando lá para cuidar da criança. É dublagem, né? É dublagem. É que é filme dublado. É que a gente está se revezando aqui. Tá certo, tá certo. Eli e Joacir. Eu tinha dito que eu era um drama, mas eu escutei o Christian e compartilho com ele que eu sou um telecurso. No meu caso, é um misto de documentário com ação, com aventura, com terror. É um misto de tudo aí. Tá bom. Eu vou acrescentar mais uma informação. Qual é aquele que mais te representa? Que aí eu vou perguntar, porque a nossa vida é uma vida, principalmente para quem tem um pouco mais de idade, que não é meu caso, já passou por várias coisas, né? Mas qual que é a que mais te representa agora, né? Qual que... Valéria, diga aí pra gente. Tá bom. Aventura e ação. No momento, eu acredito que eu estou um pouco com algumas restrições, eu ficaria mais na aventura. Legal. Na aventura do quarto pro banheiro, do banheiro para a sala, da sala? Não, é aventura mesmo. A vida, ao longo, a minha história foi uma história de aventuras e
ações também. No momento estou um pouco presa para as ações, mas em breve estarei alavancando novamente. Maravilhoso. Pedro, imagina a gente ouvindo as histórias de cada um deles aqui, ia ser E eu maravilhoso, hein? quero testemunhar muitas coisas aqui ainda. Bom, Rosimar, Então, eu tô aprendendo com vocês, estou estudando para alavancar, para aventurar. mas qual que é o filme, qual o gênero de filme que te representa a sua vida hoje? Ai, olha, é difícil, viu, dizer. Eu acho que eu estou numa expectativa, né? Sabe aquela trilha sonora da ação? Eu acho que seria uma expectativa mesmo de avançar, de aventurar, de experimentar o novo, né? Apesar de ter muito que aprender, mas seria mais uma aventura também. Uma aventura. Bacana. Uhum. Karen, eu acho que você tá com... Obrigado, Rosimar. Karen, você deve estar... Não sei se você falou que você não ia poder falar, né? Se quiser escrever aí qualquer depois. coisa que tá com escreve lá delay. no chat. Eric. O Eric tem cara de radialista, né? Que cara... Não, eu tô mais assim na... músico. Não, eu tô mais na parte da aventura e ficção. Aventura e ficção. Aventura e ficção, mas a aventura se mistura com a comédia. Mas a aventura e ficção, né? Porque tudo aquilo que você imagina, ele veio de algum lugar. Então, se você imaginou, é porque está praticamente essa imaginação, um pinguinho ele existe. Então, eu tô nessa fase. Se juntar o Eric ali, que é, né, o cara que é o locutor, o Luizinho e o Christian, dá para montar um telecurso ali, traduzido, tudo. Com livros e tudo. É. Luiz Fernando, meu amigo, qual filme te meu bom. representa? Qual Então, gênero? Hoje eu praticamente não assisto televisão mais, né? Mas eu gosto hoje, vamos dizer, algum filme que tem conteúdo, documentário, é o que me interessa mais, assim. Não, mas qual a sua vida? Se alguém fosse contar A a sua minha vida vida? hoje, fosse narrar a sua vida, a sua Narrar vida minha seria qual gênero? Uma aventura com comédia. Tá bom. Tá ótimo. Show. Bom demais. Eu ia falar assim, uma vida tipo assim, ida ao Tibete, né? Esqueci aquele filme do... Mas... Não entendi como é que é. A minha vida... Tem aquele filme do Tibete, né? Que eu esqueci. Depois alguém lembra que não é da minha 7 época. anos no Tibete. Isso aí, tá vendo? Não, eu estaria mais para a Sociedade dos Poetas Mortos. Eita, filmaço, por sinal. Bom pra caramba. Claro, tem que ter conteúdo. Wilson, abre esse microfone, solta a tua voz. Eu coloquei ali no chat que o meu filme é o suspense. Eu tava até aguardando tu me chamar, né? Que é apreensiva, não chegava mais no meu nome. Então é o suspense. Sua vida é um filme de suspense. Profundo, hein? Exatamente. Davi? Ô Charles, eu não posso falar não, porque o pessoal que tá dormindo, então eu só tô ouvindo, tá? Muito bem. Você acabou de falar, pô. Falar isso, você podia ter falado. O tempo que gastou para falar, já podia ter falado. Então, mas eu falei mesmo para não ficar muito em off, mas o pessoal que já tá dormindo já, a gente na roça sabe como que é, né? Espero participar de outra aí. Tá bom, uma historinha do Chico Bento, entendi. Karina. É um Velozes e Furiosos, assim, meio Hobbs e Shaw. Sensacional. Pedro, tá bom, né? Eu vou colocar um estrategista, vamos dizer assim. Show de bola. Muito bom, muito bom. Tá bom, aí. E o seu?
Ah, Ia minha vida. perguntar agora. Ele só bota a gente no fogo, né? A gente tem que começar a pôr ele no fogo também. Sim. Ó, não, sem dúvida nenhuma, minha vida é um filme de ação. Mas é meio assim, é meio 007, porque eu atiro o carro, pulo do carro, tenho certeza que vai dar tudo certo, aí solto o paraquedas, aí cai em outro lugar, e aí conheço um monte de gente, e aí depois sai dando tiroteio, e aí dá um monte de coisa errada, mas aí no final você acaba dormindo com a mulher bonita no final, então dá tudo certo. Parabéns. Cara, e o exemplo que ele traz aí com relação à parte das crianças? O que vocês pegaram ali? O que vocês aprendem com as crianças? Da parte que ele fala que a criança cai 1000 vezes até os 2 anos, é isso? Essa parte? Não, que realmente você tem que tentar não, que se você tentar você não consegue, mas tem que cair, vai fazendo, vai melhorando, vai se acertando. Ele até fala que a pessoa ela não anda, ela vai encontrando ponto de equilíbrio para ficar em pé. Então a criança ela cai de bunda, então já sabe, ó, se eu cair desse jeito eu posso não me machucar, então tenta cair de um outro jeito, depois cai de outro. Igual a gente aprender a andar de bicicleta, imagina, assim, cai um monte de vezes até aprender. Então, tem que ir fazendo até encontrar a melhor maneira daquilo. Quanto mais ação, mais resultado, mais pessoas te assistindo. O interessante da criança, porque quando você está aprendendo, ela está aprendendo a andar, normalmente ela está cercada por um adulto, né? Normalmente os pais. E isso trazemos assim uma apologia, né, com o que ele fala de você fazer novas conexões. Então, quando a criança está andando, se ela cai e se ela toma uma repreensiva daquelas bravas, aquilo vai gerar um medo nela de tentar aquilo. Não é que ela não vai deixar de andar, mas ela vai gastar mais tempo do que tudo. Se ela recebe um incentivo, ela vai ter mais confiança para buscar estar caminhando de novo, que ela é capaz daquilo. Então, a gente tem que aprender a se conectar com pessoas também que nos impulsionam e acreditam que faz. Então, eu falei o meu por experiência, eu tinha um amigo, tenho um amigo, cara top, mas todo negativo, tudo vai dar errado, tudo tá roubando, tudo tá não sei o quê. Eu falo, isso aqui eu vou pôr de lado, porque quando você fica nesse paradigma, vamos dizer assim, você mesmo acaba que começa entrando dentro dessa vibração, né? Então, isso prejudica o seu caminhar, o seu desenvolver também. Fantástico essa colocação, porque realmente mostra que você não faz nada sozinho, né? E mais do que isso. Oi. É que uma coisa que eu não sei se vocês já repararam muito, nunca vi falar que uma criança machucou tentando andar. Você já reparou alguém falando que já machucou tentando andar? Que a maioria das quedas que as crianças tentam é correndo. É igual nós quando tenta fazer alguma coisa, a gente ganha aprendizado. A criança nunca machuca tentando andar, ela sempre machuca correndo. É nosso processo também. Você vê quando a gente começa alguma coisa, a gente tem que começar devagar. E as quedas que a gente leva não machuca a gente até quando a gente já está no topo, porque muitas pessoas sofrem mais quando está no alto e caem. É igual a criança tentando andar também. Uau, perfeito, Leandro. Show de bola. Muito bem colocado. Não tinha parado para olhar por esse lado, mas fantástico. Você pode reparar para você ver se você ouviu falar uma criança, ela tentando andar, caiu, machucou. Quando ela já está no processo de levantar, que ela está andando, aí ela aprende a correr. É sempre as quedas dela que machuca, é na hora de correr mesmo. Perfeito. Show de bola. Excelente colocação. Uma outra coisa também, em cima da fala do que o Luiz trouxe, que tinha pegado de insight, é que a criança, ela precisa de uma segurança, né? Então, se você tem ali, principalmente quando é filho, né, é menino,
Então ele sobe na árvore, se o pai estiver embaixo, ele pula de cima da árvore porque ele sabe que o pai vai pegar. Se o pai está na piscina, ele vai lá e pula com tudo na piscina porque ele sabe que o pai vai socorrer. Então, por isso que ele não tem esse medo. Mas por quê? Porque ele sabe que tem alguém de confiança ao redor dele que vai dar apoio para qualquer cagada que ele fizer na vida dele. Então, muitas vezes, isso a gente traz para nossas vidas. Só que aí, muitas vezes, a gente fica dependente dos outros. Então, a gente tem que tomar cuidado com relação a isso. Então, é legal para a criança, sim, ter esse intuito. É legal, sim, a gente ter pessoas com quem a gente possa se apoiar, mas o teu resultado é único e exclusivamente teu. Né? E ainda ele traz ali, cada um tem a vida que merece. Mas se você tiver uma pessoa que está ali esperando, né, pronta para te pegar, vamos dar um exemplo de um bombeiro, a casa está pegando fogo, tem 3, 4 lá embaixo com uma rede de proteção para você pular, cara, é isso que você precisa. E eu entendo que esses bombeiros, essa rede de proteção, são as associações que a gente tem, muito bem colocado pelo Luiz. Né? Então, a gente tem várias pessoas com quem a gente pode contar, compartilhar, e que estão ali para, né, te impulsionar, te dar palavras de direção, te dar incentivo, mas só você, por mais que tenha alguém lá embaixo te esperando, só você pode pular do prédio lá embaixo, na rede de proteção. Então, acho que foi uma sacada incrível aí também que o Luiz trouxe com relação a isso. E outra coisa que ele traz é sobre a pessoa que é omissiva e passiva. Né? A pessoa que é omissiva e passiva, ela acaba sendo aquela pessoa que vai sempre trazer, né, as desculpas para a vida dela, que nunca dá certo e que nunca faz. Mas porque ela não agiu para poder mudar isso. Né? E as pessoas que fazem as coisas acontecer é as que têm resultado. E usam o resultado, né, os erros, para gerar ainda mais resultado na vida dela. Porque o erro, ele é fruto, o erro, na realidade, é o fruto, e o fruto é o aprendizado. Né? A semente é o erro, e o fruto é o aprendizado. Então, cada semente que você planta, que é o erro, você vai colher um resultado diferente. O que mais aí, gente? Show? Eu vou ler as perguntas aqui, se tiverem mais algum insight, a gente vai colocando lá daí. O cérebro só aprende com o erro, e o fruto é o que você aprende com o erro. Se você quer prosperar, você tem que ter estilo action, ou ação. Que tipo de filme você é e por quê? A gente já fez isso daí, só faltou o porquê, né? Agora você vai responder aí para você o porquê de você dizer que você é um filme de comédia, é um filme de ação, um filme de estratégia, enfim. Por que você se compara com relação a isso? Então, o caminho que foi percorrido e não deu, o cérebro já não cai mais nessa. Cite 2 caminhos que não deram certo e você não fez mais. Alguém consegue contar de uma forma bem resumida aí? Um exemplo? De um caminho que você percorreu, não deu certo, você abortou aquilo e partiu para outra coisa. O Charles já contou uns exemplos aí, falou algumas coisas nisso. Alguém? Não precisa contar o filme inteiro da vida, é só a vinheta só. Legal, então ninguém quer compartilhar, não tem problema. Mas aí vocês vão escrever isso daí então. Seja uma pessoa de ação, coloque pressão no aprendizado. Pegou as instruções, fez as tarefas e agora vamos para a ação. Faça o curso bônus. Eu tenho esse curso, depois eu posso compartilhar com vocês também. É bem rapidinho, acho que não dá 10 minutos também. Então, como a gente vai ter amanhã e vai ter segunda acho que vai ter um horário para sobrando ali, né? Que vão ser 3 e depois mais 2 aulas. Aí eu coloco esse curso aí junto, para a gente poder ouvir aí também, 100 maneiras de se fazer dinheiro. Se preparem aí. Vou deixar. Legal, gente? O que mais aí? Fechou? Fechou. Show de bola, então. Botem as fotitas para nós tirarmos um print aí. Alguém?
Então, eu tava pensando que quando eu comecei, eu trabalhei com design, né? Com programação e design antes de entrar para o banco. E isso fez toda a diferença, porque antes eu tinha trabalhado 5 anos como técnico de informática na minha cidade. E eu gostava daquilo e eu estudei muito e eu passei em primeiro lugar no concurso lá, para técnico de informática. E eu tinha acabado de passar no concurso e na minha mente naquele tempo, opa, passei no concurso, agora vou fazer isso até o final da minha vida, me aposentar aqui. E pintou essa oportunidade de trabalhar numa empresa de design. Eu já sabia programar, né? Porque eu era técnico lá, eu já sabia desenvolver sistemas. Aí eu larguei tudo. Eu tinha passado em primeiro lugar e se eu não fizesse uma carta de próprio punho, renunciando ao concurso, o resto não entrava. Então eu fiquei pensando, fiquei naquele impasse. Será que aqui eu consegui minha estabilidade agora? Consegui passar no concurso finalmente. Será que eu faço isso? E eu fiz. Eu renunciei, fiz a carta renunciando para ir para a empresa de design. E nessa empresa de design, a dona da empresa conhecia do banco. Aí ela perguntou se ela conhecia alguém, ela me indicou. Então foi uma porta para eu entrar para o banco, é uma coisa que eu amo fazer hoje. Então eu acredito que tá aberto para mudança faz toda a diferença. Fez toda a diferença no meu caso, né? Só queria compartilhar isso aqui para, eu acho que tem a ver com o nosso assunto aqui hoje. Show de bola, fantástico, gratidão aí por compartilhar, sem dúvida. Maravilha. Aí. A última guinada que eu tive foi uma pessoa que chegou, eu estava num evento, e aí esse é uma pessoa, o Fábio, né? É uma pessoa que é um grande empresário no mundo, e aí ele chegou, a gente estava num encontro, eu tinha acabado de conhecer ele, eu já tinha conhecido ele uma vez, cumprimentado a mão, mas esse era o dia que eu estava passando pelo menos algumas horas com ele. E aí, no meio da festa, ele chegou para uma funcionária da empresa e falou o seguinte: eu quero o Charles como um facilitador. Aí ela falou: que maravilha! E que bom, você aceita? Eu falei: claro. Pergunta se eu sabia o que era um facilitador. Tinha a mínima ideia. Aceitei e falei sim. E aí, acho que talvez essa foi uma das respostas mais assertivas que eu tive na vida. Eu fui descobrir o que era depois, fui aprender depois, mas a posição hoje, e assim, grande parte, sou muito agradecido por essa decisão e pela confiança que ele teve, mas é isso, às vezes a gente tem um negócio que a gente fala assim, cara, acredita, se você vê, sentiu o coração, é isso, acredita, e vai em frente, não olha e faz o que tem que ser feito. Muitos têm a oportunidade, mas talvez na hora da pergunta teriam tremido as pernas e teriam, né, titubeado e não ter aceitado em relação a isso. Então, você não vai esperar estar pronto para a vida acontecer para você. Você precisa estar pronto o tempo todo para poder aproveitar as oportunidades, né? E isso que o Charles colocou realmente é fantástico, né? E mostra ainda mais, né? Não contou todo o contexto, mas quando você tem, uma certa forma, patrocinadores, né? Porque ele já foi lá com uma referência. Então, por mais que não tinha esse contato, mas já tinha uma referência em cima disso. Então, a gente precisa de patrocinadores, como a gente entendeu aí, na nossa vida, porque talvez essa conversa que teve foi a chave necessária. Mas se ele não tivesse pronto para aceitar isso, não teria acontecido, né? Então, a gente precisa estar pronto o tempo todo. Aceita. Depois você vai descobrir o que você faz, o que você tem que fazer, como você tem que construir, como o Gustavo já trouxe a história dele lá, da questão de ser professor na parte de informática. Então, é mais ou menos isso. Mas eu não estou pronto ainda. E nunca vai estar. Você nunca vai estar pronto. A hora que você estiver pronto, vai ter 6 pessoas carregando, 3 de um lado e 3 do outro. Tenha certeza disso. Diga lá, Peterson. Então, assim, também tive o caso, quando eu saí do país, chegou meu chefe e falou, tem uma oportunidade para você na Colômbia, quer ir? Eu falei, puta, cara, não fala nada de espanhol. Ele falou, cara, faz um curso em 3 meses, precisa aprender o básico, chegando lá você se vira. Eu falei, uma coisa, vamos, bora. Chegou no avião, perguntaram se eu queria frango ou massa, eu não sabia. Foi, eu passo, nem ideia, não sei o que é isso. Eu falei, eu quero igual dele aqui, ó, do lado.
E eu falei, puta, desde no avião já bateu o desespero. Eu falei, eu não sei o que eu quero comer no avião, imagine lá. Aí chegou lá, puta, foi a melhor coisa, porque a água bateu na bunda, eu falei, tenho que aprender, eu tenho que comer, tenho que me virar. Então, em 3 meses, puta, já estava falando super bem, hoje em dia, sem problema nenhum. Mas foi porque eu tomei uma decisão e mudei minha rota completamente e saí da zona de conforto. Parabéns. Só para a gente complementar em cima da história que ele teve ali, eu fui anfitrião de alguns palestrantes aqui da região da Colômbia e da Argentina, e a Colômbia tem uma linguagem, assim como o Brasil tem uma discrepância, entre cada cidade tem um tipo de linguagem, um verbete diferente, algo nesse sentido. Então, um dia eu estava com um casal da Colômbia, e aí o casal sentou na fonte, assim, ali no Jardim Botânico, sentaram na fonte, daí eu brinquei, põe lá a sunga, né? Bota ele lá a sunga. Aí a mulher começou a olhar para o lado, assim, olhava. Aí sentou os dois, assim, meio desenchavido, eu tirei a foto, né? Aí a gente saiu dali e foi conversando. Aí eu fui descobrir que para eles, sunga era prostituta. Meu Deus. Então a mulher, quando eu falei aquilo, ela ficou procurando aonde que tá. Já na Argentina, sunga é calçãozinho, né? Então, quer dizer, para argentino tem uma linguagem, ela representava aquilo que a gente compreende aqui. Mas agora lá na Colômbia, a sunga seria prostituta. Então é cada história assim fantástica. Mas a gente se aventura. Eu também não falava espanhol e pelo trabalho que a gente desenvolve aqui, tive a oportunidade, o convite de poder estar com palestrantes dessa, né, da Colômbia, da Argentina, de alguns outros países aí também. Tive com o pessoal da Venezuela também. Então, e eu não sabia, mas simplesmente fui lá e fiz, né, e a gente se comunica. Assim como eu tenho um grande grupo de surdos aqui também, que eu não tenho, né, essa facilidade com relação a Libras, mas a linguagem corporal, o brilho nos olhos, a intenção que você tem é muito maior de comunicação do que qualquer outra coisa. O que a gente precisa é aceitar os desafios. Esse é a grande chave. Aceite os desafios. O que você vai fazer com ele depois é problema. Você vai crescer, você vai evoluir com isso, né? E ele vai te gerar resultados. Mas aceite os desafios. Oi. Assim, só para descontrair, fez eu lembrar de um filme aqui. As histórias aí que vocês estão contando. Do Jim Carrey, Sim Senhor, já viu? Não estou lembrado desse. Ele tinha uma vida ruim demais, ele ficava reclamando de tudo, vou dar um spoiler aqui rapidinho. Maravilhoso. Aí ele, de repente, ele se abriu para o mundo e tudo ele falava sim. Tudo era assim. Aí tinha um amigo dele que queria levar ele para um passeio para conhecer umas pessoas que faziam corrida e fotografava. Aí ele, sim, aí ele começou a falar assim para tudo. E a vida dele transformou da água para o vinho, porque ele se abriu para experimentar tudo. Então, coisa que ele nem sabia o que era, que ele nem sonhava, e ele falava sim. Aí ele ia e participava, e ficou, e a vida dele mudou. Inclusive, ele até conheceu o amor da vida dele no filme, né? Depois você procura, chama Sim Senhor. Show de bola aí, ó. Tem um filme de casa já pro final de semana. Mas eu acho que uma das coisas que eu aprendi nesse inteirinho realmente é, se eu não conheço algo, que eu me permita. Se eu vou num lugar e tem uma comida que eu não conheço, cara, bota esse trem aí, vamos experimentar. Se eu gostar, eu como. Se eu não gostar, qual mal vai ter eu de colocar do lado? Cara, não me fez bem, não me agrada o meu paladar, põe do lado e pronto, acabou. Entendeu? Mas antes de conhecer, antes de sentir, antes de experimentar, eu não tenho como falar. Seria ignorância da minha parte fazer algo nesse sentido. Bota no trem aí, vamos ver o que dá. Depois a gente, tá? Que a gente pega em várias detalhezinhos ali, tem várias surpresas. Mas isso faz com que a gente cresça e evolua constantemente. Sem dúvida. Show de bola, gente. Foi bom demais estar com vocês. Amanhã a gente tem mais 3 aulas e vai ficar 2 para segunda-feira, né? Para a gente fechar esse módulo e a gente termina. Eu queria que vocês lá no grupo, vocês que estão mais participando, tem mais algumas pessoas que estão ali, mas eu acredito que daí a gente aposta embaixo no grupo, que não sei se vocês querem manter esse mesmo horário para a gente fazer o outro curso, o que vocês pensam com relação a isso, e se a gente muda de horário, começamos tipo 5 horas da manhã, estou olhando as caras da turma aqui,
Ah, legal. 5 horas tem o Pablo. 5h30, por favor. Então, mas aí que a gente, né, verificasse em relação a isso, que vocês pensassem ali, a gente determina. Eu vou ver alguns horários ali que a gente pode fazer, eu posto lá, e daí depois vocês preenchem embaixo lá, vamos ver o que a maioria define aí. Beleza? Beleza. Show Esse de horário bola. pra mim é ótimo. Adorei ouvir vocês. Beijão pra vocês, fiquem com Deus, bom descanso e até amanhã. Amém. Aproveitem o domingão. Boa aí. noite, tchau pra vocês. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite, Lu.